CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 28 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Com a eliminação de João Fonseca na segunda rodada do US Open, Bia Haddad seguirá como a única representante do Brasil nas disputas de simples do torneio. A brasileira enfrenta, atenção, Antônio Lupe, Vitória, né, no caso. Victoridia, na verdade, né? Victoridia Golubic, número 72 do ranking. O segundo compromisso da número 22 do mundo será daqui a pouco, ao meio-dia. Informações quentes da Ponte Preta e não tão animadoras assim para a torcida. Que fase, Antônio Lupe, bom dia pra você. Que fase, Júlio, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Mais um atleta deixa o estádio Moisés Lucarelli, o volante Dudu, que tinha contrato de empréstimo até o fim da temporada, deve voltar para o Vitória. O time baiano solicitou o retorno do atleta, que ontem até participou da atividade, mas já é aguardado no Barradão para retornar ao rubro-negro. Dudu usou as redes sociais para se despedir da Ponte Preta. Oficialmente, a Ponte ainda não se manifestou. E as meninas do basquete voltam à quadra hoje à noite pelo Campeonato Paulista. O confronto é contra Catanduva às 7h. Campinas lidera a competição com 2 vitórias em 2 jogos. E agora o destaque de Gabriel Dudziak. O Corinthians saiu em vantagem no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Em Curitiba, o alvinegro teve dificuldades, mas conseguiu ganhar do Atlético Paranaense por 1-0, graças a mais um gol do jovem Gui Negão. No domingo, o alvinegro encara o Palmeiras na Neoquímica Arena pelo Brasileirão. No São Paulo, o lateral esquerdo Wendel e o zagueiro Arboleda se aproximaram dos retornos aos jogos após se recuperarem de lesões, enquanto o Santos ainda não sabe se poderá contar com Neymar diante do Fluminense no domingo. A UEFA realiza hoje à tarde o sorteio da próxima fase da Champions League. O evento acontece à 13h em Mônaco, quando os 36 classificados conhecerão seus 8 primeiros adversários na fase de liga. E agora o destaque do Guarani, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Já o Guarani pega a estrada. Na verdade, pega o avião, porque o Bugre já definiu a logística para chegar até a cidade de Tombos. Voa até Juiz de Fora amanhã. Treina na cidade mineira de Juiz de Fora e depois segue de ônibus até Tombos. Tudo para a última rodada. O Guarani depende das próprias forças para conseguir a classificação para a próxima fase da Série C. Daqui a pouco, o argentino Diego Torres fala sobre a preparação e afirma: é o jogo mais importante até agora para o Guarani. Após 3 semanas, a Fórmula 1 retorna neste final de semana no Grande Prêmio da Holanda, onde o australiano Oscar Piastri, líder do Mundial desde abril, tentará conservar a primeira colocação à frente do companheiro Lando Norris da McLaren, que está dominando desde a primeira corrida da temporada. A escuderia tem 11 vitórias em 14 GPs disputados. Detalhes, são 7 dobradinhas da McLaren que está voando baixo. E agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas.
Tudo bem, Carlão? Um abraço pra você. Tudo tranquilo, outro abraço, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. O que não é um bom dia pro torcedor da Ponte, né, cara? Todo dia algo de novo no front. E, infelizmente, sempre notícias ruins, né, como essa do Dudu. Hoje estávamos tomando um café na redação, Rafael Pio, né, nosso parceiro aqui, perguntou, mas, Carlão, não vai fazer falta, né? O problema não é fazer falta ou não, porque os jogadores que saíram até aqui são bons, ajudaram a Ponte até aqui na temporada, mas realmente não são ali essenciais, por exemplo. Mas a partir do momento que o cara sai por atraso de salário, sai por isso, sai por aquilo, pega mal, né? Pega muito mal perante a imprensa nacional, pega mal perante outros clubes, os atletas também, porque um liga pro outro. E aí, como é que tá a Ponte? Tá terrível, tá terrível. Então esse é o cenário da macaca aí, que está a poucos dias de brigar por um acesso, mas realmente o cenário é um cenário de pouco otimismo no ambiente pontepretano. 11h10, estamos no ar com o CBN Esportes, que é os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, o comando de stream é com Samila Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h10. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. 11h13, Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Senador Saraiva, trânsito intenso pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. Quem segue pela Campos Sales, reduz a velocidade na chegada à Avenida Francisco Glicério. Seguindo ali pela Andrade Neves, tem lentidão ainda na saída da Estação Cultura
e também na chegada a Barão de Itapura, sentido Castelo. Quem segue no sentido centro vai fazendo um bom caminho. A Barão de Itapura tem lentidão na saída da Rua Culto à Ciência e mais à frente da Avenida Francisco Glicério até a Avenida Brasil, principalmente pela pista da direita. Júlio. Obrigado pelas informações, Thaís. Volta na programação agora 11h14. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Onze horas e 17 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com Gabriel Dudziak, atualizando informações do futebol paulista, com destaque para a vitória corintiana em Curitiba. O primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil entre Atlético Paranaense e Corinthians era mais importante para o Furacão. Afinal, a equipe era a mandante e precisava fazer valer o fator casa para não ter que decidir a classificação na Neoquímica Arena. Mesmo assim, o Corinthians ficou mais com a bola no primeiro tempo e acabou dando justamente o que o Atlético queria, contragolpes perigosos. Na etapa complementar, o alvinegro mudou, passou a jogar com 3 zagueiros e quis menos a bola. E aos 12, Vitinho inverteu, Mateuzinho cruzou e Guinegão abriu o marcador. O Atlético reagiu pouco depois e chegou a empatar, mas o gol de Benavides foi anulado por toque de mão no início da jogada. Até o apito final, o Furacão seguiu em cima do Corinthians, parando, no entanto, nos erros de finalização e também no goleiro Hugo Souza. Após a partida, o técnico Dorival Júnior comentou a mudança feita por ele no intervalo. Quando todos falam, né, que você coloca 3 zagueiros, o time fica defensivo, ao contrário, nós ganhamos ofensividade, adiantamos um pouco a nossa marcação e com isso encontramos o nosso gol. Eu acho que foi fundamental, foi importante. Naturalmente que depois disso nós tivemos uma queda, né, no rendimento, principalmente em rendimento físico, em razão também da última partida que nós fizemos, 2 dias e meio atrás. Um jogo muito pesado em São Januário, muito difícil, bem complicado. O alvinegro volta a campo no domingo para encarar o Palmeiras na Neoquímica Arena. O São Paulo entra na reta final de preparação para o duelo fora de casa contra o Cruzeiro pelo Brasileirão no sábado à noite. Nesta quarta, o lateral esquerdo Wendel foi a campo e se aproximou de um retorno à equipe após se recuperar de lesão na coxa. O zagueiro Arboleda também deu passo adiante em recuperação, mas ainda vai precisar de mais tempo para voltar.
Já o Santos treina para enfrentar o Fluminense na Vila Belmiro, em jogo que marcará a estreia do novo técnico Juan Pablo Vojvoda. Ontem a equipe seguiu sem o atacante Neymar, que está se recuperando de um edema na coxa, e por isso há dúvidas sobre a presença dele na partida de domingo. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Vitória importantíssima do Corinthians fora de casa, Carlão de Freitas, que dá uma vantagem bacana pro jogo em Itaquera agora. Sem dúvida, 1-0, o Corinthians jogou bem, principalmente o primeiro tempo, né, em que teve possibilidade até de estabelecer já uma vantagem, ter um jogo mais tranquilo. As boas ações dos laterais, Bidu vive uma grande fase, Mateuzinho também. No segundo tempo, o Dorival colocou um terceiro zagueiro até para soltar mais esses jogadores, e a tática deu certo, né? Porque o gol sai justamente, né, numa inversão do Vitinho, mas no apoio do Mateuzinho pelo lado direito, e o Guinegão, essa surpresa maravilhosa aí nos últimos 3 jogos, 3 gols. Agora, uma vez... Aliás, só um adendo. Um adendo aqui. Vamos lá. Que o Guinegão não mude o nome. Não, Guinegão, Guilherme não sei o que Luiz Guilherme. Não, Guinegão. Não, e outra, é a cara do Corinthians, velho. A torcida do Corinthians gosta, é um menino do terrão, um cara identificado. O Corinthians já renovou o contrato dele, porque as propostas vão chegar, ainda mais um atacante. O gol custa caro, né? E mostra intimidade com o gol, isso é importante para um atacante, né? Num momento que a gente se depara aí com scouts, 40 jogos, 2 gols, 60 jogos, 3 gols, o Gui 3 jogos e 3 gols, né? O grande Guinegão, e ele é participativo também. Só que, mais uma vez, o fantasma das lesões, o fantasma apareceu de novo lá em Curitiba no Mateuzinho. Justamente acho que no melhor momento do Mateuzinho com a camisa do Corinthians, né, jogando com desenvoltura, sendo participativo, ele teve uma lesão muscular e deve desfalcar o Corinthians na sequência, né, a começar agora no fim de semana, que tem o Parmeira pela frente, mais um derby aí pro Coringão. Domingão. Nossa, tá bom já. E é uma grande preocupação pro Corinthians envolvendo o derby, a sequência do campeonato agora é esse lado direito sem o Mateuzinho, né? Com o Félix Torres, pelo amor de Deus. Com o Félix Torres o Félix Torres, ele se enquadra na questão do Héctor Hernandes, né? Ou não? Eu acho que sim. Naquela opinião que eu fui muito Você sabe claro, quando né? que eu peguei, assim, não vou pegar ranço, mas quando ele me chamou a atenção negativamente, na segunda partida contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, em que ele comete um pênalti completamente desnecessário naquele instante. E ali eu falei, esse aí é melhor evitar. Esse zagueirão aí, ainda mais jogando pelo lado direito. Tanto é que o gol do Atlético Paranaense, que foi invalidado ontem, ele sai pelo lado direito de defesa do Corinthians, num vacilo, numa distração do Félix Torres. E o Corinthians, não sei, o Léo Maná foi embora? Não sei, põe um menino então, pô. Né? Lembra o Léo Maná, que é o reserva? Não tá? Então deve ter ido embora. Não tem ninguém na base, um lateralzinho lá pra pelo menos resguardar, porque o Félix Torres é um risco. Tem que buscar no terrão, né? O Félix Torres como zagueiro já é um risco, que é a posição dele. Você imagina como lateral. O Corinthians tá no transfer ban, né? Corinthians tá, o São Paulo saiu. Torres, né? É isso mesmo. O São Paulo saiu, o Corinthians ainda tá. Cara, e olha só como a situação é curiosa, né? O Corinthians passa por um momento de crise na questão política, tanto é que tem agora o novo presidente que foi eleito aí depois do impeachment do Augusto Melo e sofrendo com lesões. Yuri Alberto, você pega o Memphis, que apesar de ter voltado, né, a ser relacionado ontem, você pega o José Martínez, o Carrídio, quem mais que tá no departamento médico? O Garro ficou um tempo também. Então, assim, o Corinthians, ele não tem um elenco robusto, né? Ele tem um time legal, mas... O time titular é bom. O elenco não é robusto. E como é bom a gente observar, a gente falar sobre jogadores da base que dão conta do recado. O Guinegão é um exemplo disso. E por que não vai na base de novo para pegar um lateral? Para ver se tem alguém que consegue suportar primeiro a pressão, né? Porque é difícil. E depois ter aí a sequência de titular. O São Paulo teve que fazer isso e se deu muito bem. O São Paulo é um exemplo disso. Mas eu acho que é o momento dos clubes analisarem um pouco mais com capricho o departamento de base. Palmeiras tem feito isso, já fez isso há muito tempo. São Paulo, por necessidade, Corinthians também. O Santos, a gente nem fala, né? Mas precisa de mais ainda, né? Porque a situação lá também
não é nada fácil, mas repito, entendo a pressão, só que o menino que subir tem que estar pronto pra isso. A partir do momento que o cara joga no Corinthians, já tá com 19 para 20 anos, ele tem que estar preparado, porque a oportunidade vai aparecer. Talvez não tenha um lateral direito, o Maná tá no Criciúma realmente, mas talvez não tenha um lateral direito, por exemplo, nível Mateuzinho, né? Lógico, tanto é que colocou o Félix Torres ontem. Mas para deixar o Félix Torres, que é um zagueiro, e como zagueiro ele já é discutível e ainda atuando como improvisado na lateral direita, eu acho que um garoto da base pode dar conta ali. É contra o Palmeiras agora. Contra o Palmeiras, mas o Félix Torres, um contratado a peso de ouro, que o Corinthians enfrenta dificuldades para pagar aí a transferência do jogador, ele cometeu uma irresponsabilidade num jogo contra o Palmeiras, numa final de campeonato. Eu não sei, eu acho que na base deve ter, para fazer o que o Félix Torres vai fazer daqui para frente como um lateral improvisado, eu acho que um garoto da base faz. E qualquer coisa joga com 10. Não, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Foi com as suas invenções futebolísticas, não. Foi uma brincadeira, óbvio. Aliás, que golaço do rapaz do Cruzeiro, Fabrício Bruno. Nossa. Seleção brasileira, hein? Vamos Seleção brasileira. Os dois seleção. Os dois, né? Verdade. Bem lembrado, hein? Os dois bem seleção. lembrado. O momento, ontem eu citei que pra mim quem passar em Belo Horizonte é o candidato a ser o campeão e eu mantenho minha opinião. Pra mim... Não, com certeza você tá certo. O Cruzeiro tá vivendo uma fase mágica na temporada. Uma vitória com autoridade, né, Júlio? Na arena, né? Não foi qualquer vitória, na Arena do Galo, enfrentando um bom time. Tudo bem, o momento do Atlético não é legal, o técnico Cuca passa por dificuldades, tanto é que na entrevista coletiva ele disse que não sabe se tem forças para extrair algo de positivo nesse grupo. Mas o Cruzeiro venceu lá, cara, 2-0, com 2 gols de jogadores que estão com a confiança lá em cima. O Fabrício Bruno, um golaço, com todos os méritos, achei o gol maravilhoso, fantástico. Agora, o espaço que o meio-campo do Atlético deu pro Fabrício Bruno pensar, tudo bem, é zagueiro, você nunca acha que o zagueiro vai soltar um pombo daquele e vai marcar um golaço, mas, pô, pelo menos ajusta a marcação. Eu acho que era o Alexander que tava lá, dá um chega pra lá no cara. Deixou pensar, velho, o que aconteceu? Fez um golaço, mas mérito também, né? Um chute felicíssimo aí do zagueirão Fabrício Bruno. Tivemos o Vasco e Botafogo. Aliás, eu quero fazer uma crítica aqui. Crítica no ar, crítica à história do futebol. Clássico da amizade não dá, né? Não, nossa. Meu Deus do céu, clássico da amizade. É por isso que esse menino é o menino de ouro aqui. Hoje tem o clássico da amizade. Que amizade, amizade. Eu quero que você vai se lascar. Desculpa a palavra, amizade e escambau, né? Pra não falar outra coisa, né? Amigos, nós somos aqui e tal. Tem coisas do futebol que não dá pra entender. Tem hora que a gente precisa passar esse papel não vou nem falar isso. Não a amizade em clássico. Mas assim, não, um assiste ali, o outro assiste lá. Acabou o jogo aí. Incentivando a violência, pelo amor de Deus. Quem ama o futebol acho que entendeu o que o Júlio quis dizer. Não, perfeito. A amizade fora do futebol. Tá vendo? Por isso que eu falo. Às vezes, muita gente contesta, mas quando eu falo de terceiro uniforme, as coisas acabam se encaixando. Pô, clássico, boa ideia. Clássico da amizade pelo amor de Deus, né? Primeiro que já não encaixa na frase clássico e amizade. São palavras que não conseguem andar juntas numa mesma oração. Amigos, clássico à parte. Isso aí a gente pode começar a conversar. E nas resenhas, com os amigos, me pega isso aí. Principalmente, assim, jogo Brasil e Argentina, né? Que é um jogo recheado de estrelas, tal. E principalmente quando tá o Neymar, que o Neymar é ovacionado e tal. Cara, vira uma conversa de boteco. O Messi vem e na época, né? Abraça Daniel Alves, que abraça o Neymar, que vem o Di Maria, que faz festa, e que o Depou também tá junto e tal. Eu falo, mas caramba, não é Brasil e Argentina, não é casado contra solteiro. Eu acho que ali tem que ser meio, sabe? Nada de amizade. Vai no vestiário e... depois faz a resenha, é normal, né? Cada um vai jantar, os caras são amigos mesmo. O Di Maria fala que ama o Neymar e tal. Mas, pô, clássico da amizade, muita resenha antes de clássico, não dá. Aí eu tô com você, Julião. Felicíssima seu ponto de vista. Só deixa eu aqui registrar algumas mensagens. Clássico da amizade. Aqui, ó. Clássico é amizade igual... Cristiano Salviani vai provocar o Palmeiras já, cara, essa hora. Deixa o Palmeiras quieto, velho. Deixa o Palmeiras lá, tranquilo. Bom dia, Sérgio de Montemor. Essa história de Gabigol no São Paulo é fake, né? Ou tem alguma informação? Não.
próprio Marcos Leonardo ontem, mas essa era oficial. São Paulo tentou, mas... O São Paulo tá de brincadeira também, né? Alô, Marcos Leonardo, quanto... Obrigado. Pô, quanto? Não, cara. Brisa. Alô, Marcos Leonardo, quanto que você tem? Quanto você quer? Falou tanto. Alô? Alô, Marco? Marcos? Alô? Alô? Bom dia, equipe de esportes. Dudu já não estava acrescentando nada ao time, errava muitos passes que acabavam em gols adversários, além de ser indisciplinado. E ontem, ali no Portal CB, sobre salários começarem a ser pagos, qual a atual situação real? É o Carlos aqui. Carlos, daqui a pouco a gente vai falar da Ponte. Mas sim, alguns jogadores já, o pagode, né, começou a cair, como diz a boleirada. Né? Isso é importante também pra sempre. Teve um elemento que mandou uma foto numa rede social cheio de nota de dinheiro, hein? Aí, falta juízo pra esse camisa 9, né? Bom dia, Júlio, Lupe e Carlão. Hoje o glorioso Veloclube faz 115 anos. Vida longa rubro-verde. Pra comemorar, a diretoria anunciou ele pintado como novo técnico, o novo comandante. Achei que era João Valim, que tem história. Nossa, se fosse Guilherme Alves. Guilherme também. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo de Campinas, do jeito que a coisa anda no Majestoso, daqui a pouco a Ponte vai precisar colocar os funcionários para jogar. Como diria Milton Leite, que fase. Abraço a todos. O Wagner de Hortolândia, Júlio, se você fosse presidente de um clube, quem você contrataria? O Naná ou o Eric Stone? Esse é o goleiro. Ô, louco, Wagner, essa aí, caramba, bicho. Pô, é verdade, hein? O seu Manchester United perdeu com um time não tá na pauta isso aqui. É intervalo? Eu tive uma conversa. Eu vou fugir da pergunta aqui do Wagner Hortolândia, não tem como responder, não. Prefiro jogar com 10, como disse o Lupe aqui. 11h30. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de agosto de 2025. A defesa da deputada federal Carla Zambelli afirmou que deve recorrer da decisão que manteve a parlamentar presa na Itália enquanto aguarda o processo de extradição para o Brasil. A Corte de Apelações de Roma entendeu que existe risco de fuga de Zambelli e, por esse motivo, ela deve permanecer na cadeia ao longo da análise do procedimento, que pode levar até 2 anos. A defesa alega problemas de saúde e a necessidade de acesso a tratamentos. A Justiça avaliou, no entanto, que a perícia médica mostrou que Zambelli pode receber assistência no cárcere. A inflação do aluguel subiu 0,36% neste mês. O resultado inverteu o comportamento registrado em julho, quando o IGPM caiu 0,77%. Com o resultado, o índice acumula alta de 3,03% nos últimos 12 meses. O levantamento é feito pela Fundação Getúlio Vargas. 2 senadores mexicanos trocaram socos e empurrões depois de um debate acalorado na sessão de quarta-feira. Os parlamentares discutiram por causa de um pedido que teria sido feito pela oposição. O grupo contrário à gestão da presidente Cláudia Sheinbaum teria sugerido uma intervenção militar dos Estados Unidos para combater os cartéis do narcotráfico. A briga foi protagonizada pelo presidente do Senado do México, Gerardo Fernández Noronha, e pelo opositor Alejandro Alito Moreno. Os dois já haviam discutido dias atrás em virtude das acusações de ligação com o narcotráfico contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte.
uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Rapidamente aqui atendendo as últimas mensagens do nosso Zap. Bom dia, Júlio. Eu acho que o Carlão não tá bem hoje. Por quê? Melhor não dar palpite sobre o jogo da macaca. Luiz Rosa mandou aqui. Não, o Carlão tá normal. Copa do Brasil ontem. Assistiu todos os jogos, será que Carlão? Foi palpite? Não, eu assisti o palpite do Corinthians. Cruzeiro ontem eu deu Corinthians, aí eu fico... Você gabaritou essa? 2-0. Você foi de Cruzeiro na Arena MRV? Ô Júlio, aí você pega o histórico. O Cruzeiro manda na Arena. O Cruzeiro praticamente vai pegar ali pra cuidar da Arena, porque aspas fortes, hein? O Atlético não vence o Cruzeiro na Arena. Não consegue. E é uma coisa, pode ser emocional também já, né? É uma pressão emocional já. Na inauguração, aliás, não é na inauguração da Arena, no primeiro Atlético e Cruzeiro na Arena, deu Cruzeiro. Aliás, eu tava conversando com o Carlão hoje cedo aqui sobre o Atlético Mineiro. Todo ano começa a temporada, os programas esportivos, vamos colocar aqui os favoritos pro Campeonato Brasileiro. O Galo tá praticamente em todos os formadores de opinião. Não, o Galo pode ser campeão, tem um elenco bom, é um time forte, tem uma arena agora. O Galo ano passado brigou pra não cair no Campeonato Brasileiro, na última rodada tinha chance de ser rebaixado. E não consegue criar uma atmosfera com o algo a mais. O que é o algo a mais? O caneco, o título. Saindo do estado de Minas Gerais, porque ali tem vários títulos mineiros e tudo mais. Só que você não vê o Atlético chegando já faz um bom tempo em Campeonato Brasileiro, em outras competições importantes. Então, assim, sei lá. Eu acho que falta aí... Eu tô querendo falar algo impopular. Vai. Hoje já a gente que nessa resenha eu falei isso. Então, né? Vai. Cara, é indiscutível a história do Atlético. A torcida do Atlético é uma das mais fanáticas, uma das mais lindas do Brasil. E vira e mexe a gente acompanha ex-jogador falando da torcida do Atlético. Porém, eu não sei se o Júlio vai concordar comigo. E eu acho que falta ao Atlético, por exemplo, aquela coisa do clube vencedor, o clube acostumado a conquistar. Por exemplo, a gente pega o Corinthians, na resenha da bola a gente fala, com esse bagaço de time, o Corinthians, ele tem a aura vencedora. Então ele vai contra o Palmeiras, aos trancos e barrancos, contra o Palmeiras melhor, ele vai e classifica, ganha do Palmeiras. Aí ele vai, sabe, o São Paulo você pega, também não passa por um bom momento. O São Paulo é vencedor, o São Paulo ele impõe respeito, a camisa do São Paulo é forte. O Flamengo já vive um grande momento, o Palmeiras também são vencedores. O Atlético, não que ele não seja vencedor, mas falta essa mística, e algo que o Cruzeiro tem. Eu sei que eu posso, gerar, ainda mais com tantos mineiros aqui em Campinas, mas o Cruzeiro, mesmo tendo passado por situações vexatórias nos últimos anos, o Cruzeiro, ele tem essa mística de um time que pode duelar com os paulistas, com os cariocas. É um time que incomoda quando está bem. Tanto é que é o time que está atrapalhando aí a vida de Flamengo e Palmeiras. Acho que falta ao Atlético essa pegada, sabe? Essa coisa de impor respeito ao adversário. O Atlético, não sei, não consegue. Tem uma torcida sensacional e não consegue se estabelecer como um vencedor no futebol brasileiro. Bom dia, amigos da CBN. Até na pelada no final de semana a amizade fica de fora. Abraço, JP de Moraes. Atlético ganhou o Brasileirão 2021. Ganhou. Não, ele conquista, mas falta, eu não sei, falta aquela coisa de vencedor, de fazer com que o adversário respeite, trema. Bom dia, galera do CBN. Vocês viram que a torcida do Vasco fez ontem em São Januário, Wilson? A festa, os mosaicos, se for isso. Parte da festa, né? Foi bonito. Parabéns, CBN. Abraços a todos os ponte pretanos de Campinas e da Vila Padre Anchieta. Vamos invadir o majestoso. É isso aí, manda aqui o nosso ouvinte, o Magoga. Mandou aqui pelo nosso WhatsApp, obrigado pela sua mensagem. Bom dia, Malacabados, tudo bem? Bom. O campeão da Série C garante vaga na Copa do Brasil, Thiago Vida Nova Campinas. Não, somente o da Série B do Campeonato Brasileiro, Thiagão. Obrigado pela mensagem de qualquer forma. Série C só vale o acesso pra Série B e
Pô, tá bom já, né? Não, ótimo. Pelo amor de Deus, se mudar isso aí, vai virar uma confusão danada. Mas e pinga um cascalho também lá, o campeão da Série C. Tem premiação, sim, Antônio. Vamos lá, informações da Ponte Preta. Por que o Dudu foi embora, Lupe? O Dudu foi embora porque o Vitória solicitou o retorno do volante. O Dudu tem contrato com o Vitória até 2026 e o Vitória fez um contrato de empréstimo com a Ponte Preta até o fim do Campeonato Paulista. Isso eu tô falando lá atrás, no início do ano. Terminou o Campeonato Paulista e a Ponte Preta ela falou assim pro Vitória, mas a gente quer ficar com o Dudu até o fim da temporada. É possível? O Vitória falou, é possível. Desde que você pague aí uma quantia, o valor gira aí na casa dos R$400 mil, né? Esse acordo, a Ponte acabou dividindo, não sei se o acordo foi cumprido, não tenho essa informação, mas ontem o Vitória solicitou o retorno do Dudu, porque tem aquela cláusula de retorno imediato. Acredito que 99% dos contratos de empréstimo tem essa cláusula, porque se um jogador se destaca, o clube que detém os direitos, às vezes necessitando, principalmente o Vitória, né, que tomou de 8 do Flamengo e vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, solicitou o retorno do Dudu. Ontem ele participou do treino no período da tarde, tanto é que a Ponte Preta colocou fotos do Dudu, da atividade, junto com o Serginho, que também voltou a participar dos treinamentos. Só que hoje o Dudu já se despediu dos companheiros e é aguardado em Salvador aí nas próximas horas, nos próximos dias. Dudu usou as redes sociais para se despedir da Ponte Preta. Vou até ler a nota que o Dudu colocou aqui a respeito da saída dele do estádio Moisés Lucarelli. Colocou várias fotos aqui e abre aspas para o Dudu. A gratidão é uma força silenciosa que muda nosso jeito de olhar para tudo ao redor. Obrigado por me ensinarem isso com cada gesto e cada carinho que recebi de vocês. Satisfação gigantesca por vocês, obrigado por tudo. Ponte Preta, a publicação está nas redes sociais do Dudu e foi publicada às 10h40, uma hora atrás. Então Dudu é mais um que deixa o estádio Moisés Lucarelli. Dudu, Jean Dias, Maguinho, Emerson Santos. Isso, são esses, 4 né? titulares 4. E aqueles 2 dispensados, Gustavo 25 Gustavo e o outro 25 não lembro quem era. O Johnny Lucas. Então, enfim, esses daí tudo bem. Mas são 4 titulares além do Roberto Valentim, né? Que a Ponte perdeu antes do quadrangular final. Carlão de Freitas, o torcedor está preocupado. Só explicar rapidamente antes do Carlão, porque eu acho que vai servir de elemento para ele. Os pagamentos começaram. Até um ouvinte perguntou. Ah, né? sim. Os pagamentos foram iniciados e engraçado, o Dudu está entre os que recebeu o junho. Mas agora, e deveria receber de qualquer forma, né? Porque foi um mês trabalhado já. Então não é porque ele não vai ficar que a Ponte ia dar calote nele. Claro. Não, é um direito do trabalhador. Mas só para explicar que ainda não podemos dizer salários pagos, mas foram iniciados. Isso. Quem sabe até amanhã ou no mais tardar até na semana que vem. A ideia da diretoria é quitar essas pendências antes do início do quadrangular final, que acontece nesse final de semana no outro, né? Porque nesse final de semana tem a última rodada, a Ponte joga com Londrina, mas essa é a ideia da diretoria. Aos poucos vai tentando ali resolver esses problemas financeiros. Para quem não pegou, né? O Gé ontem em uma rede social publicou uma foto com um bolo de dinheiro, não sei nem quanto tinha ali, notas de R$100. Num momento como esse, eu acho que foi uma publicação desnecessária, mas quem sou eu para falar algo em relação ao Gé? Mas ele colocou aí essa foto na rede social com uma... Como é que chama aquilo ali? É um bolo, né? Paco. No funk é plaquê de 100, né? Que eles falam, né? Pode ficar à vontade nesse termo, mas aí explica pro ouvinte o que é um plaquê de 100. Vai, Carlão. Cara, só de você disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, você já está vulnerável com relação a saídas de jogadores. Ou seja, se você trabalhar certinho, pagar em dia, der estrutura, mas se estiver numa Série C, você corre o risco de perder jogador. Ok, isso é natural. E como o Lupe disse, talvez acho que todos os contratos da Ponte, do Guarani, eles têm essa cláusula, né? Eu acho que não só daqui. Sim. No Guarani tivemos o Bilu, que foi pro Juventude e tal. Isso é... Matheus Sarará. Isso é normal. Mais um, tá? Só Natan, do Red Bull. Natan, do Red Bull. Então, em Campinas, devido a essa Série C, nós estamos sofrendo com isso, né? Ponte Preta e Guarani. Mas eu acho que o Dudu só saiu em virtude do problema que a Ponte vive.
Senão ele não sairia, mesmo sendo um jogador com esse tipo de contrato. O problema, gente, tanto é que até um ouvinte disse, que o Dudu tava mal, que o Jean Dias tava mal, que o Maguinho tava mal. O problema não é a qualidade técnica do jogador, o problema é o cenário. Imagine você trabalhando num ambiente em que todo dia um cara tá saindo em virtude de falta de estrutura, de falta de pagamento, de incerteza. Então esse é o cenário. Ninguém tá discutindo aqui. O Dudu, ele não é o Marco Aurélio, ele não é o Piá, ele não é o Roberto Pinto, ele não é ele não é esse tipo de jogador. Mas é um cara importante. Então quando você olha, o Júlio mencionou 4 titulares e da espinha dorsal, isso é muito grave. Isso é muito complicado. Né? Então, não é porque o Jean Dias não estava fazendo gol, mas é um cara importante, é um cara do contexto. E outra, a Ponte fica mal falada no cenário. De repente ela se livra desse transfer bem. Ok, quem vai querer jogar aqui diante desse cenário? 4 jogadores titulares, 4 jogadores regulares saíram. Olha o tamanho da incerteza. Então, o que a gente vai falar? Esse é um ambiente de time que vai brigar para subir? Que o torcedor da Ponte me entenda e o campo pode até mudar, essa é a minha opinião. Mas esse não é um ambiente de um time que vai subir. Eu acho que todo aquele projeto de Série C, todo aquele projeto de acesso, ele foi por água abaixo. Eu acho que hoje, se a Ponte Preta subir, né, diante deste cenário, é um milagre. O futebol, ele apresenta milagres, né? A própria Ponte Preta, em 2003, foi um milagre ela ter permanecido na Série A do Brasileiro. Então, o futebol, ele apresenta milagres. Mas, normalmente, ele não apresenta. Então, esse cenário é um cenário de pouco otimismo. Né? Eu acho que esse ambiente que se transformou na Ponte, de um ambiente pesado, um ambiente de falta de dinheiro, um ambiente de incerteza, um ambiente de falta de liderança, porque quando você chega neste momento, pode ser o presidente mais austero do mundo, mas você não é mais líder, né? Em virtude dos problemas que a sua gestão está ocasionando. Eu não estou falando do Eberno, estou falando né, citando um exemplo. Mas hoje, essa é a Ponte Preta. Eu acho que neste momento, falar de acesso na Ponte, mesmo ela estando perto, né? Ela está perto, ela está a 3 vitórias. Agora, diante deste ambiente, independente se tiver o Guarani no grupo, que claro, cria, né, uma expectativa, mexe, né, com o clube, com a estrutura do clube, mas eu acho que mesmo se tiver o Guarani, o que eu acho positivo para a Ponte ter o Guarani, porque aí a diretoria vai se mobilizar para dar estrutura, para pagar os jogadores, para dar bicho de repente, mas eu acho que mesmo diante desse fato, que a meu ver para a Ponte é positivo ter o maior rival, hoje, esse panorama não é um panorama de acesso. Agora, o futebol, ele é maluco, o futebol, ele é surpreendente, mas hoje, eu acho que o Ponte Pretano está entendendo o que eu estou falando, não é um cenário de acesso, pois todo aquele projeto que foi construído, acabou em virtude da falta de dinheiro. É isso, então a Ponte tem agora essa missão de repor esses jogadores que deixaram o elenco. Sobre essa posição do Dudu, a Ponte hoje tem o Lucas Cândido, que deve voltar de lesão só no quadrangular final, né? A Ponte vai preservar aí a tendência, o Lucas Cândido contra o Londrina. Tem o Léo Oliveira, que o Marcelo Fernandes já disse que gosta muito. E o Rodrigo Souza tá aproveitando muito essa brecha. Rodrigo Souza entrou muito bem. E lembra, Lupe, que o Rodrigo foi contratado para ser o capitão da Ponte, para ser o cara. Foi a primeira contratação. Foi a primeira, lá em novembro. E as lesões atrapalharam demais o Rodrigo ter a oportunidade no Campeonato Paulista, só que agora voltou e se apresentou muito bem. Então acho que é hoje um dos candidatos à vaga do Dudu para esse quadrangular final, Lupe. E tem um outro jogador também, que até a gente acaba falando da atuação dele em alguns jogos, né? Que é o Luiz Felipe também, né? E que tem demonstrado um crescimento no futebol, mas jogando de volante, né? Porque o pessoal às vezes improvisa, coloca ali na lateral. Nossa, gostei do jogo do Luiz Felipe. Ele foi bem. Gostei. Só que pro jogo contra o Londrina não tem o... Tem 2 Léo Oliveira. 3, né? Não tem o Léo Oliveira. Não tem o Simon, que foi expulso, né? No último jogo. E tem mais... o Arthur. Não tem o Arthur. Perfeito. Então é Arthur, Simon e Léo Oliveira que estão fora. Quem sabe, né? Mais uma surpresa da base. Aliás, Marcelo tá dando um pouco mais de espaço também para os meninos da Ponte Preta, até por conta da necessidade, né? Mais uma vez, a necessidade falando mais alto. Mas isso é bom. Quem sabe a Ponte aí consiga achar mais um jogador na base para fazer essa função de meio campo nessa última rodada, porque aí depois
já tem que contar com os melhores, com os atletas recuperados, Lucas Cândido e os outros que estão no departamento médico. Serginho voltou também, né? Serginho pediu aí um período por conta de problemas particulares, né? E agora já está treinando e pode ser utilizado pelo Marcelo Fernandes, que conhece bem o Serginho. Trabalharam juntos lá na Vila Belmiro, no Santos. É isso, Antônio Lupe. 11h48, daqui a pouco a gente volta para falar do Guarani. Acho que Ponte tem mais algum assunto pendente. Limpamos, né, a Ponte hoje. Fechou, né? Falamos aí do Dudu, Serginho Lupe citou agora, e da questão salarial. É hoje o foco da Ponte. Organizar a casa aí pro jogo contra o Londrina. E daqui a pouco a gente fala da logística do Bugre. Da logística do Guarani, que viaja hoje pra Tombos. Nossa. Você sabia que uma vez eu fui fazer um jogo lá em Tombos? Menino, ainda lá em Ribeirão. Sei que você tem que chamar o break. Mas... E aí ia todas as rádios juntas, né? Nossa, bagunça. Não passava a hora, hein? Gostosa. Meu Deus. E naquela época o GPS não era tão atualizado como é hoje, né? E não chegava. De repente achamos um posto de gasolina. Falou, gente, vamos parar aí, porque não tem uma placa falando onde é a cidade, né? Perguntamos pro frentista, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Tombos, ele falou, nossa, vocês passaram, tem uns 30 quilômetros, aí volta tudo. Porque, na verdade, você tem que passar Tombos. Não, mas agora tem a entrada, né? Eu acho que agora tem a entrada direta, não lembro. Então, que a última vez que eu fui, você tinha que passar pela cidade pra fazer o retorno lá na frente e entrar do outro lado. Numa depósito de semente. Isso a mesmo. Gente passou... Não, a gente tava indo embora. Tava indo embora reto. Tava chegando lá... Já tava quase passando ali pra entrar lá na Bahia, na divisa. Tava lá em Monte Azul já. Valmir Bortoleto, 11h50 de intervalo aqui no CBN. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vamos com a tabela do Mundial Feminino de Vôlei 2025, oitavas de final. A Holanda encara a Sérvia. Esse jogo acontece amanhã, sexta-feira. Também na sexta tem Japão e Tailândia. No sábado, Itália e Alemanha. Olha que jogaço de vôlei. Polônia e Bélgica. No domingo tem China e França. E o Brasil, no domingo, às 10h30 da manhã, encara a República Dominicana. Na segunda-feira tem Estados Unidos e Canadá. Turquia e Eslovênia, os confrontos das oitavas de final do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. Bom dia pra você. Amanhã, pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11 horas e 55 minutos. Vou mandar um abraço, Fábio Scheib. Tá mandando aqui, ó, que tá na nova loja da NFL lá em São Paulo. Pô, Fábio, então traz um presentinho pra mim aí, né? Traz uma camisa do Giants aí pra mim, por favor, cara. Não custa nada pra você. E aí, meu caro Antônio Lupi? Vamos falar do Guarani daqui a pouco, hein? Daqui a pouco começa a viagem do Guarani em direção a Tombos. Hoje de manhã teve treino, o Caio Melo não subiu pra treinar, então tá fora do jogo. Com isso, o técnico Matheus Costa vai ter que mexer no meio-campo. Não sei se ele coloca o Giva, porque o Isaac tá suspenso, ou se ele recua o Cauã Jesus e coloca o Dentinho no ataque, mantendo aí mais ou menos a ideia de jogo que ele estava utilizando nas últimas partidas. E na direita, sem o Cicinho, vai o Justen, se não tiver nenhum problema até o jogo contra a equipe do Tombense, sábado, 5 horas da tarde, lá no Almeidão, na cidade de Tombos. Diego Torres, argentino, falou hoje de manhã antes da atividade, e comentou sobre essa pressão que ele estava vivendo antes de colocar fim a uma sequência negativa, críticas e ter melhorado o desempenho com a camisa 10 do Alviverde. Cara, acho que o jogador precisa de confiança e acho que com o Marcelo a gente tinha confiança. Mas, como eu falei, o resultado é o que traz mais confiança a cada um. Individualmente, eu estava sendo cobrado e eu sabia que ia ser cobrado. E nada, o professor não agora perdeu o gol, ele mudou na cabeça de todo mundo, o grupo se fechou cada vez mais. E a gente estava numa situação que não era muito boa, a gente estava lá embaixo brigando para o rebaixamento. Mudou o patamar e acho que isso mudou muito e agora a gente começou a acreditar cada vez mais e o que falei de energia. A energia, um professor trouxe uma energia muito boa para cada um e acho que está refletindo cada jogo. Vai ser um jogo muito difícil, muito. A gente ainda não conseguiu nada, tem que fazer um passo gigantesco e nada, é nossa obrigação classificar, né? Assim que, nada, acho que já passamos por um processo mais difícil ainda, mas esse último passo, se a gente não empieza no chão e jogar como na final, não vai dar certo. Então, acho que o professor Matheus já falou durante essa semana, esses dias, para ir bem focado, porque obviamente que os outros times vão dar um incentivo neles, assim que vai ser ainda mais difícil. Realmente, por minha cabeça, em nenhum momento passou que a gente não ia brigar até a última rodada pela classificação. A gente visto uma camisa grande, um time gigantesco. Para mim, não tem dúvida que é o time mais grande da Série C,
Então, a gente está fazendo a nossa obrigação, mais que nossa obrigação. Então, nada, sempre a gente trabalhou focado nesse primeiro objetivo que é classificar. E nada, acho que a cada jogo você está vendo isso daí. E o que eu quero ressaltar é nosso grupo, que nosso grupo está muito unido e está fechado com essa camisa e com essa torcida maravilhosa. Argentino Diego Torres, o camisa 10 do Guarani. Vamos explicar então a logística do Bugre. Daqui a pouquinho, os jogadores vão pegar um voo, a delegação, até Juiz de Fora. Chega em Juiz de Fora, dorme em Juiz de Fora e amanhã realiza a última atividade em Juiz de Fora. Terminou a atividade, ônibus e rumo a Tombos. Eu vou ver aqui enquanto você resenha com o Carlão qual a distância de Juiz de Fora até Tombos. Mas essa é a logística do Guarani. Tanto que o Guarani queria ou o jogo em Poços, porque é mais fácil, 2 horinhas, né? Poços de Caldas, é bem rapidinho. Sim. Ou Juiz de Fora justamente para ter já esse deslocamento de descer no aeroporto, já ir pro hotel e treinar em Juiz de Fora, né? Onde seria o jogo, mas Tombense bateu o pé para fazer o jogo em Tombos. Então a logística é um fator, né, Carlão? Que o Guarani tem que lidar aí, né? Juiz de Fora a Tombos, 219 quilômetros. Não, 3 horas e 50 minutos. Difícil, hein? Aí você vai ônibus, você pode colocar aí 4 horas. 4 horas e meia quase de ônibus. Não é fácil, não. Aí, mas é o que temos. É o que temos para o momento. É isso aí. Série C, se subir, ou se for para uma Série A, vai pro Rio, vai para Belo Horizonte, né? Aí é coisa boa. Mas é o que o Guarani tem para encarar, é o Tombense. Precisa da vitória. Eu acho que o momento do Guarani é bom, é um momento de classificação em que falávamos da Ponte, do ambiente tortuoso e tal. O Guarani, ao contrário, vive uma paz, uma calmaria. Aquela unidade que nós pregávamos que ela teria que acontecer, ela aconteceu, né? E está acontecendo. Eu acho que até a reta final do campeonato ela vai permanecer, a torcida entendendo que o Guarani precisa sair desta Série C, entendendo a força do Guarani, o elenco também absorvendo e dando essa resposta. Só que o Guarani agora vem a parte ruim, precisa tomar alguns cuidados. Eu acho que o Diego Torres tem mais para dar. É o jogador que chegou para ser o diferente, tem essa qualidade, mostrou em alguns momentos, mas eu acho que ele tem mais ainda para entregar. O segundo tempo do Guarani contra o Confiança, embora toda a empolgação, mas foi um segundo tempo duvidoso, que o Confiança jogou desde os 5 minutos com um jogador a menos, o Guarani não criou uma oportunidade sequer, né? Uma oportunidade mais clara, melhor trabalhada. Então, o Guarani para o octogonal, ou para o quadrangular decisivo, que eu creio que o Guarani estará lá, vai precisar melhorar. A gente sabe que é um momento de euforia, que às vezes as coisas ruins a gente deixa de lado, mas é preciso alertar. Diego Torres tem mais para evoluir, tem mais qualidade para jogar, joga mais do que tem jogado, e o Guarani que o segundo tempo fique de lição para não mostrar, né, não uma fragilidade, né, mas precisa mostrar mais do que mostrou o segundo tempo contra o Confiança nesse jogo contra o Tombense para se classificar sem correr riscos, né, porque o final do jogo contra o Confiança foi sofrido, precisou ali de um remedinho. É isso, 12 horas e 2 minutos, ponto final aqui no CBN Esportes, 4 horas tem Arena e a gente volta amanhã com o CBN Esportes. Um grande e forte abraço a todos. Foi! CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos.